Boa noite, meus prezados e queridos parceiros das duas e três rodas. Cá estamos mais uma vez, dando a partida em mais um programa da série Na Estrada com Marcão, com a direção, mixagens e arte final de Roberto Leal, sempre pela nossa inigualável Rádio Viagem do Rock. Eu fiquei um tempo afastado aí por problemas de saúde, que não vem muito ao caso, e agora eu já estou legal de novo, então a gente vai dar continuidade a essa série de programas. No programa passado, eu dei um resumo da história do motoclubismo aqui no Brasil e nos Estados Unidos da América do Norte. Isso já faz algum tempo, né? Faz uns mês e meio, mais ou menos. Hoje eu vou falar sobre dicas de condução de motocicletas voltadas para a segurança. Mas antes eu quero falar sobre a doação de sangue. Como é sabido, o meio motociclístico é muito solidário, ou dizem que é muito solidário. Eu acho que é. Então, minha gente, vamos esticar os ricos bracinhos e vamos doar sangue. Nossos parentes, amigos, amores, inimigos ou qualquer um de nós pode vir a precisar de sangue. E se faltar, vai ser uma foda, né? Por isso, nós precisamos nos habituar a doar sangue. Isso não dói e faz bem à saúde. A saúde da gente é a saúde de quem precisa também. Além de ser um ato de extrema humanidade. Vamos lá, gente. Não vamos nos esquecer disso, porque infelizmente a maioria das pessoas só se lembra quando precisa. Nós precisamos também diminuir, e diminuir bastante, essa verdadeira carnificina que acontece no trânsito urbano e nas estradas do nosso país, com uma média de 27 mortes por acidentes ao dia. Isso só de motociclistas, tá? Vamos pilotar a motoca com responsabilidade e atenção, e vamos fazer sempre uma manutenção correta na nossa montaria, além de observar as leis de trânsito, e ser gentil também para com todos, porque isso daí faz um bem louco. Tira o estresse, evita encrenca, encheção de saco, briga, fechadas que podem ocasionar acidentes e tudo mais. Bom, vamos às tais dicas de condução de motocicletas, que são, na verdade, isso é um apanhado de experiências vividas por antigos motociclistas que um dia cismaram de pegar a estrada de moto. Elas têm o objetivo de auxiliar a todos os companheiros que seguiram e vão seguir ainda a paixão, iniciando-se no mundo de motociclista, ou melhor, no mundo da motocicleta. E no mundo do motociclismo também. Tô falando errado pra cacete hoje, né? E essas dicas têm a intenção de orientar e de incentivar os novos e os não tão novos também motociclistas. Andar nas cidades em meio aos outros veículos pode parecer fácil, mas não é, e não é nem um pouco. E é também muito perigoso, tá? Então eu vou falar algumas coisas que podemos observar e fazer para tornar a pilotagem mais segura. Para nós e para quem está à nossa volta também, e para um eventual garupa que esteja conosco. Ao parar em um semáforo, pare sempre que possível sobre a linha divisória das pistas, se houver mais de uma, evidentemente, na mesma mão, claro, deixando o meio da pista para os carros, pois se algum distraído pode, talvez, não ver a moto, e uma pancada na traseira é jogo duro, gente. Pela mesma razão, sempre que possível, não pare atrás de um carro ou de um caminhão, pois quem vem atrás pode não conseguir parar a tempo e prensar a moto contra o veículo da frente. E aí o motociclista vira pizza. Isso é muito sério. Quando andar com outra ou outras motos na cidade, ocupem sempre a mesma pista. Evitem andar de lado um ao lado do outro, lado a lado, porque em caso de necessidade de se desviar de algum obstáculo, não será possível por falta de espaço. E se a moto da frente frear bruscamente, não a ultrapasse, porque o piloto da frente pode ter visto algo
que o que vem atrás não conseguiu ver. Então é bom a gente ter sempre atenção e dar um espacinho. Não custa nada e facilita a vida de todo mundo, principalmente a da gente. No trânsito da cidade, nunca ultrapasse pela direita os outros veículos. É bom lembrar que muitos não sinalizam quando vão dobrar à direita e não esperam que venha alguém ultrapassando pelo seu lado direito. A gente se colocando no lugar do motorista, a gente percebe o que a gente tem que fazer ou não. Quando precisar estacionar, opte sempre pelos locais específicos para esse fim, para o estacionamento de motos, que são mais seguros que se parar entre carros, pois na hora de eles saírem pode derrubar a moto, e é sempre preferível se estacionar a moto com a frente para a rua, porque na hora de sair é mais fácil, cômodo e mais seguro, e evita atropelos também. E às vezes a gente tem que fazer uma puta força para tirar a moto porque a frente está descida, entendeu? Apesar da moto se prestar a andar entre os carros, isso economiza um tempo brabo, né? Evite fazer isso principalmente em vias de maior velocidade. Pense que os motoristas dos carros não esperam que esteja passando uma moto entre eles. E a atitude normal de eles trocarem de pista sem sinalizar, isso é a coisa mais comum que existe, né? Pode virar um baita acidente. Melhor ultrapassar os carros quando estiverem lentos ou parados, que a gente tem mais segurança para fazer isso, e eles também podem perceber mais do que estando em velocidade um pouco maior. É sempre mais seguro se andar de moto com o seu farol aceso, mesmo de dia, porque os outros veículos percebem assim mais facilmente a moto. Além disso, andar com o farol da moto aceso é uma exigência do novo Código Nacional de Trânsito. Portanto, além de segurança, evita multa. Ao se andar na chuva, chuva é brava, principalmente na estrada, a visibilidade se torna menor. E a dos que dirigem os outros veículos também se torna menor. Portanto, cuidado, muito cuidado e muita atenção para se evitar o desconforto das roupas molhadas e também do frio, que são fatores que contribuem para a perda da concentração, pode causar uma hipotermia, e a perda da concentração, que é um risco grande, e também é desnecessário, tá? Então é bom a gente ter sempre uma capa de chuva legal, botas de borracha ou polainas, uma luvinha que segure a onda, ou até aquelas luvas de roupa, de lavar a louça, ou luva cirúrgica. Tudo isso quebra o galho para evitar o frio excessivo, o contato com a água, porque isso daí pode causar alguma doença que pode chegar até a uma doença pulmonar, no mínimo uma baita de uma gripe. Tudo isso é desnecessário e evitável. Se a chuva estiver forte demais, pare em algum lugar protegido, um posto de gasolina, dá um tempo, espera passar, porque senão pode dar merda, gente. Andar na chuva requer alguns cuidados que podem fazer enorme diferença em termos de segurança. Agora vamos fazer um toquezinho sobre isso, vamos dar uma palhinha, tá? Na chuva, na cidade, evite os cantos internos das curvas que juntam toda a sujeira e os detritos que a água varre. E é por onde circulam os veículos pesados também, onde geralmente vaza o óleo diesel, além de outros combustíveis, que são como sabão, ainda mais quando estão molhados e tem um pouco de sujeirinha, um pouco de areia, terra. Aí a coisa complica bastante. É bom evitar. Evite passar por sobre as poças d'água, que muitas vezes escondem os buracos, que podem provocar quedas ou a aquaplanagem, que é a perda da aderência dos pneus por ação de uma fina camada de água entre a banda de rodagem e a pista. Então todo cuidado é pouco. Evitar é uma coisa muito interessante e muito importante.
Andar na chuva requer mais aderência dos pneus do que na pista seca, evidentemente. Portanto, é recomendável se diminuir um pouco, apenas um pouco, a pressão da calibragem dos pneus para se aumentar a superfície de contato com a pista molhada. Mas é bom lembrar sempre que quando a chuva parar, tem que voltar a calibrar os pneus na calibragem normal, porque senão aí é roça. Aí complica, entendeu? Então a gente tem que observar esses detalhezinhos por uma questão de segurança e preservação da vida da gente. Quando for frear a moto na chuva, note que pelo fato de o disco estar molhado, haverá um breve retardo na ação dos freios, um delayzinho. E a reação natural seria de apertar o freio um pouco mais. E essa atitude pode ser fatal, porque o disco molhado faz as pastilhas deslizarem um pouquinho, e quando se imprime um pouco mais de pressão no freio, o disco seca mais rapidamente e pode dar uma pinçada e causar o bloqueio, o travamento das rodas. E nesse caso será um chão na seta. Portanto, freie sempre com cuidado e com calma, mesmo nas situações mais adversas, principalmente na chuva. Em todas as circunstâncias, frear deve ser uma atitude de extremo cuidado, não importando a velocidade, o tipo de solo, ou se a moto está em pé ou inclinada na trajetória, e independe da velocidade também. E isso influencia muito no resultado da freada. Tenha sempre em mente que as leis da física estarão presentes, e não adianta se lembrar dos tempos de criança, quando a gente andava de bicicleta e freava somente a roda de trás. Na moto é bem diferente. Todo o peso se desloca para a frente, impulsionando a moto a permanecer em movimento, de acordo com a lei da inércia dos corpos. Isso é física pura, chique, né? Assim, devemos procurar frear proporcionalmente mais a roda dianteira que a roda traseira. Teoricamente, uns 70% na dianteira e 30% na traseira. Mas isso é teórico, é uma coisa aproximada, tá? Isso deve ser gradual e contínuo, até a moto parar ou atingir a redução de velocidade que se pretende. Evite frear em curva com a moto inclinada, pois a chance de a moto escorregar a dianteira aumenta muito, e jamais trave as rodas, pois caso isso aconteça, será certamente um baita tombo de consequências incertas. Ao se precisar diminuir a velocidade da moto, se possível, use preferencialmente o freio motor, ajudando com os freios suavemente. Nessa hora, qualquer movimento brusco com o guidão também poderá causar uma queda. Prefira sempre frear antes das curvas, e não dentro delas. E ao entrar na curva, tracione a moto. E lembre-se, o freio dianteiro é o que para a moto, e o traseiro ajuda a fazer com que a moto não saia de traseira, não saia da trajetória, e mantenha o rumo pretendido. Isso é muito importante. Mas com o tempo as pessoas, normalmente, pegam isso e fica uma coisa meio que automática. Mas é bom estar sempre ligado, sempre atento. E também é bom lembrar de que quem vem atrás nunca poderá adivinhar quando iremos frear a moto, até ver a luz do freio acender. Por isso, facilite e seja previdente sempre que possível. Dê uma ou duas beliscadas no freio antes de frear propriamente. Isso poderá alertar quem vem atrás e evitar acidentes. A sinalização de solo nas vias urbanas e nas estradas, como faixas divisórias, faixas de pedestres e zebras, na sua quase totalidade, são em alto relevo por terem uma camada de tinta mais grossa. E andar sobre elas pode desgovernar a moto, portanto é preciso se segurar firme o guidão, estando sobre elas. Se a pista estiver molhada, e estando sobre uma sinalização de solo, deve-se ter cuidado redobrado, porque muitas são pintadas com tinta refletiva para brilhar à noite com os faróis, e que essa tinta é feita com umas microesferas de vidro,
que molhado é altamente escorregadio. Em situações assim, nunca tracione. Pode ser que a roda traseira tracionada sobre esse tipo de tinta dispare o giro e, quando ultrapassar a sinalização de solo, atritará demais o pavimento, escorregando e causando a queda. E também evite frear sobre essas sinalizações de solo. Tem que andar pianinho em cima delas, entendeu? Com muita cautela e pianinho. Quando o motociclista estiver por ultrapassar outro veículo, procure colocar sempre que possível o farol da moto no espelho retrovisor do veículo a ser ultrapassado, para facilitar a visão do motorista. Na maioria das vezes, quando ele vê a moto, ele dá uma chegadinha para a direita facilitando a ultrapassagem. Não todos, mas a maioria faz isso sim, até para preservar a lataria do seu carro, né? Ainda que ele não faça isso, pelo menos saberá que a moto está ali e que pretende ultrapassar. Então o cara vai estar ligado e vai evitar que ele faça alguma merda, né? Tenha sempre atenção com as manchas na pista. Na maioria das vezes é óleo ou algum conserto, algum remendo que pode estar desnivelado com o piso. E em ambos os casos, melhor evitar porque a chance de escorregar é sempre grande. Esteja sempre atento a cheiros fortes. Tem que colocar o nariz para funcionar. Especialmente cheiros de combustíveis. O óleo diesel é extremamente escorregadio e um caminhão pode estar vazando, pode ter vazado antes do motociclista passar por ali, ou até ter tombado. Areia, terra, pedrisco e detritos também são inimigos do motociclista. Portanto, atenção e cautela sempre. Sempre que for entrar na cabeceira de uma ponte ou sair dela, levante-se do banco da moto, porque é comum o desnível ali, e isso pode provocar um baita salto e o consequente descontrole da moto. Estando em pé nas pedaleiras, o impacto será infinitamente menor, sem contar que se joga o centro de gravidade da moto lá para baixo, né? Entendeu? Além disso, a suspensão, se ela não for capaz de absorver todo o impacto, ela passará para o corpo do piloto, claro, mais exatamente para a sua coluna que sofrerá com o impacto. Estando de pé nas pedaleiras, evita-se isso também. Quanto aos buracos, evite-os sempre. Caso não seja possível, freia o que puder antes. Nunca freie no buraco ou passando sobre uma lombada, porque a roda dianteira poderá travar e catapultar o motociclista. Levante do banco e passe pelo buraco ou pela lombada. Muitos buracos podem entortar os aros das rodas, e no caso de pneus sem câmara, poderão esvaziar rapidamente. Então, cuidado, principalmente se a roda for de liga leve, porque ela pode simplesmente quebrar e aí é chão na certa. Virar uma moto para os lados ou fazer curvas em baixa velocidade, até cerca de 40 km por hora, não tem mistério. Basta esterçar o guidão para a direção que se quer ir e pronto. Porém, para se mudar a trajetória da moto em velocidades mais altas, ainda que nos pareça ser automático, utilizamos o contraesterço, que é a técnica de se esterçar o guidão da moto para o lado oposto do que se quer ir. É isso mesmo. Pode parecer loucura, mas não é. Esse resultado se deve ao deslocamento do centro de gravidade e da superfície de contato do pneu na pista, pelo efeito giroscópico, que é o mesmo que faz com que a moto fique de pé em movimento e tende a mantê-la em linha reta. Quando aplicamos isso em uma curva, é uma delícia. A moto contorna a curva com mais suavidade e leveza, sem escapar de frente ou sem sair de traseira. São coisas comuns em motos mais pesadas. Para se fazer isso em uma curva, ao começá-la, torça suavemente o guidão no sentido oposto da curva e incline o corpo para dentro da curva. Naturalmente, como sempre fazemos.
e a moto se inclinará mais facilmente para dentro da curva na medida em que se esterça mais o guidão para fora dela. Portanto, assim podemos regular o raio de ação da curva. Se estando dentro da curva se quiser levantar a moto ou diminuir a sua inclinação, basta diminuir o esterço. Experimente isso, gente. A pilotagem muda radicalmente para melhor e é uma delícia. A gente vai ter muito mais segurança. Pode acreditar nisso. No próximo programa, eu vou continuar a falar sobre toques e dicas de pilotagem de manutenção também. Coisa leve, coisa para segurança, para viagem, viagem em grupo, coisas desse tipo. Bom, gente, agora é chegada a hora de pôr a moto no cavalete e acabar com essa porra de programa de uma vez. Mas não sem antes falar sobre a campanha R$1 para o motoboy. Quando o motoboy é porreta, é competente, educado, pilota com consciência e responsabilidade, sem fazer merda no trânsito, e entrega direitinho o que lhe foi solicitado, ele merece R$1 de caixinha, coisa que não custa nada a ninguém, nada, e irá ajudar os motoboys corretos a correrem menos no trânsito assassino que a gente tem nesse país todo, para poderem pagar suas contas em dia e manterem suas famílias com dignidade. Pense nisso, não custa nada, gente. E essa meninada vai poder viver um pouco melhor e poder ficar mais tranquilo no trânsito, entendeu? Porque só quem conhece muito estreitamente um motoboy ou é motoboy sabe do que eu estou falando. A vida deles é punk, gente, é punk. Bom, meus queridos, meus programas são publicados no YouTube e para assisti-los basta acessar Viagem do Rock / Na Estrada com Marcão no YouTube. Que cada um tenha a proteção do Deus em que acredita. E ainda que falte um ano para as próximas eleições, peço que nunca mais confundam urna com pinico. Chega de merda, gente. Caga no voto e depois passa 4 anos reclamando. Que porra é essa? Esse país não é só futebol, samba e cachaça, não. Acorda, gente, acorda, meu povo. E se vocês tiverem saco, conto com a audiência de vocês no próximo programa, sempre às segundas-feiras, no mesmo horário, 22 horas, e nas quartas-feiras, a reprise do programa que rolou na segunda, no mesmo horário, às 22 horas, na nossa Rádio Viagem do Rock. Viagem do Rock, pô, falhou tudo aqui agora. Bom, gente, apesar da porra do Temer, tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana, que cada um consiga ser um pouquinho melhor cada dia, e vamos ficar ligados, gente. Motocicleta não é brinquedo, é coisa séria. Vamos ter responsabilidade. Valeu, gente. Beijo em todo mundo.